Olá, turma! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre operações com números decimais, também chamados de números com vírgula. E dependendo do lugar que vocês olharem, alguns usam vírgula, outros usam ponto para representar. Aqui está colocado como ponto, mas é a mesma coisa, viu, gente? Vírgula ou ponto, nesse caso, é a mesma coisa. Vocês podem usar vírgula se vocês quiserem, tanto faz. Enfim. Números decimais ou números com vírgula. Muitos têm dificuldade com isso. E vamos pensar um pouco então vamos com calma pra gente entender bem como é que o negócio funciona. Em primeiro lugar, vamos pensar no caso mais simples que a gente está acostumado, por exemplo. Numa conta, caso bem simples, por exemplo, 5 mais 5. 5 mais 5 a gente viu que dá 10. E aí, agora, presta atenção no seguinte. Eu posso colocar... Se eu colocar 0 antes do número, ele não muda nada, né? 0,5 é a mesma coisa que 5. 0,5 mais 0,5 dá 10. E eu posso colocar outros zeros também que não muda nada. 0,0, 0,5 é a mesma coisa que 5. O 0 antes, né, o 0 à esquerda, não muda nada, não muda o valor do número. Então eu posso colocar esses zeros aqui que eles não mudam nada. E se eu colocar o 0 depois da vírgula, também não muda nada. Por exemplo, coloquei ali, ó. 5,000, 5,000, somando dá 10,000. É como se fosse, por exemplo, 5 reais e 0 centavos. Eu escrevo 0 depois da vírgula. Ainda é a mesma coisa. Ainda é 5 mais 5 igual a 10. A conta ainda é a mesma. Porém, a gente poderia enxergar essa conta de um outro jeito. Eu poderia falar que 5 mais 5 é igual a 10, tá certo? Mas eu também poderia pensar que 5 mais 5, o resultado é o número 1, só que uma casa para a esquerda. 5 mais 5, o resultado deu 1, uma casa para a esquerda. Por quê? Qual que é a vantagem? Qual que seria a vantagem de eu ver assim? Porque se eu escrever agora, em vez de 5 mais 5, se eu fizer 50 mais 50, 50,0 mais 50, o resultado dá 100. Porém, da mesma forma, eu poderia dizer que isso aqui é 5 mais 5 e apareceu o número 1, uma casa para a esquerda. Eu só desloquei um pouco toda a conta. E da mesma forma, 500 mais 500 dá 1000, mas também 5 mais 5 deu o número 1, uma casa para a esquerda. Então essa regra, ela sempre vale. Agora, e se, voltando aqui para o 5 mais 5, e se fosse 0,5 mais 0,5, quanto isso vai dar? Escrevo aqui 0, aqui o ponto, aqui 0,5 mais 0,5. Isso, ainda assim, a gente sempre tem que manter a vírgula alinhada na soma e subtração, mas é a mesma coisa. 5 mais 5 dá o número 1, uma casa para a esquerda. Então, 0,5 mais 0,5 dá 1. Simplesmente 1. 1 inteiro. E, bom, a regra para fazer subtração também é bem parecida. A gente só... Bom, nesse caso, como a subtração vai dar 0, né? Porque é 0,5 mais 0,5. Mas se fosse, por exemplo, 1,5, sei lá, 1,5 menos 1. Isso seria... A gente mantém a vírgula alinhada aqui. E a gente faz a subtração mais ou menos como se fosse 15 menos 10 aqui, ignorando a vírgula. 15 menos 10 dá 5. E a gente deixa a vírgula aqui, então o resultado deu 0,5. Essa é assim que a gente faz a operação de soma e subtração. E aí, para fazer multiplicação, por exemplo, 10, e aqui vamos colocar 0,5. E a gente vai pôr a multiplicação. Quando a gente faz a multiplicação, a regra é mais ou menos assim. A gente faz a multiplicação ignorando a vírgula e depois a gente soma as casas decimais. A gente soma quantas casas os números tinham, quantos dígitos tinha depois da vírgula. Então, 10 vezes 0,5, a gente pode fazer 10 vezes 5,
que dá 50, mas aí como o 5 tava depois da vírgula, como esse número aqui tinha uma casa depois da vírgula, a gente mexe a vírgula uma casa para a esquerda. Então o que era 50, o 10 vezes 5 que estava 50, a gente mexe a vírgula para cá e vira 5. O resultado vira 5. Ou a gente também pode, para deixar a vírgula alinhada, a gente pode fazer 100 vezes 5, 100 vezes 5. Imagina aqui, 100 vezes 5 dá 500. Mas aí agora eu contei eu contei esse zero, depois eu usei esse zero depois da vírgula e esse 5 depois da vírgula. Então a gente usou dois números depois da vírgula. Então aquele 500 a gente vai mover a vírgula duas casas para a esquerda. A vírgula estava aqui, a gente moveu duas casas para a esquerda e o resultado deu 5. Da mesma forma, tem vários jeitos diferentes que a gente pode enxergar. Agora, quando a gente faz divisão, aí a gente vai fazer o contrário. A gente vai subtrair as casas depois da vírgula. Por exemplo, esse 10 dividido por 0,5. A gente ignora a vírgula e a gente faz como se fosse 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Aí aqui a gente tem uma casa depois da vírgula e aqui uma casa também. A gente faz 1 menos 1 dá 0. Então a gente não vai mexer a vírgula no resultado. O resultado é 20 e vai continuar 20. A gente não vai mexer a vírgula. E o resultado realmente, que a calculadora mostra aqui, que deu 20. Então aqui a gente tinha uma casa, um número depois da vírgula. A gente usou esse 0. Aqui a gente usou um número depois da vírgula. A gente fez 1 menos 1 e deu 0, então a gente não move a vírgula no resultado. Agora, a gente poderia fazer, por exemplo, 10,5 dividido por 5. Nesse caso, a gente faz 105 dividido por 5, que dá 21. E a gente tem aqui uma casa depois da vírgula e aqui 0 casas depois da vírgula que a gente usou. Então a gente vai mexer a vírgula uma casa por causa dessa casa de decimal que a gente usou aqui. A gente faz 1 menos 0 dá 1. Então o resultado que era 21, a gente mexe a vírgula uma casa para a esquerda e dá 2,1, que é a resposta. E na multiplicação, assim como nos outros casos, multiplicação, a ordem dos números não importa. Na soma também não. Na subtração vai mudar o sinal do número quando a gente trocar os números, né? E na divisão, se você trocar, aí o resultado vai dar diferente. O resultado vai dar diferente quando você trocar os números, né? Mas agora vocês podem fazer os testes de vocês e divirtam-se.